Hello! Na nossa série de indicadores econômicos dessa semana, nós vamos falar sobre o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é um indicador oficial de inflação do nosso país. Então, ele foi estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional e ele é medido e divulgado pelo IBGE. Então, vamos entender isso melhor. Existe, então, uma lista de milhares de itens que são consumidos pelas famílias entre 1 e 40 salários mínimos em 11 regiões metropolitanas do país. Então, são itens de diversas áreas. Então, por exemplo, tem o arroz, tem o feijão, tem a cachaça, tem a neosaldina, tem o carro, tem as viagens. Então, são milhares de itens. Esses itens, eles são classificados aí em 9 grupos. Tá? E cada grupo tem seu peso dentro do IPCA. Então, a gente tem, por exemplo, o grupo de alimentação e bebidas, o grupo de transporte, o grupo de habitação, o grupo de educação e por aí vai. E olha que interessante. Somente os grupos de alimentação e bebida, somado com o de transporte, representam quase 50% de todo o peso aí do IPCA. Por isso que é muito importante aí para o governo e tal, para o país, ter o controle bem apuradinho aí dos custos dos produtos da cesta básica ou das passagens, dos transportes e por aí vai, ok? Como que ele é apurado, então? O IBGE, no primeiro dia do mês, ele vai nessas 11 regiões metropolitanas e coleta o preço de todos esses itens, desses 9 grupos. No último dia do mês, ele volta nos mesmos lugares e coleta os preços de novo. E aí ele pega a variação. E aí ele sabe se os preços aumentaram de todos esses itens, a gente tem uma inflação, e se os preços diminuíram, então a gente tem uma deflação nesse período. Tá? O IPCA mensal, ele é divulgado na segunda semana subsequente ao mês apurado. Então, por exemplo, na segunda semana de dezembro, é divulgado o IPCA do mês de novembro. Também é divulgado o IPCA dos últimos 12 meses, o IPCA anual, e nós temos também o IPCA 15, que na verdade ele é uma prévia do IPCA mensal que está por vir. Certo? Bom, agora vamos entender de uma maneira mais ampla aí como é que isso funciona. O Conselho Monetário Nacional, ele se reúne no início do ano. Quem é o Conselho? É o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. Então, eles sentam, se reúnem aí, baseado em vários dados, estatísticas, estudos e tal. Eles estabelecem faixas de inflação. Então, por exemplo, eles estudaram e estabeleceram que se a inflação do país estiver, isso é um exemplo, se a inflação do país estiver em 4%, significa que o Brasil está em crescimento. Agora, se a inflação do país estiver em 2%, significa que o país está em recessão. Agora, se a inflação do país estiver em 6%, por exemplo, ou mais, significa que a gente está vivendo uma hiperinflação. Então, ele estabelece essas bandas e, a partir disso, chega-se na meta de inflação do país. Essa meta é a meta que vai ser perseguida aí, vai ser buscada aí pelo Banco Central do nosso país, através das ferramentas de política monetária. Lembrando que nos destaques aqui do meu Instagram de indicadores econômicos, eu soltei um vídeo explicando bem direitinho como é que funciona a política monetária do Banco Central, certo? Vai lá e dá uma olhadinha. Bom, e esses indicadores de inflação vindo altos e baixos, é bom ou ruim? Depende, pessoal. Por que depende? Bom, vamos partir do pressuposto que, sei lá, o Brasil está vivendo uma recessão econômica. Nesse caso, se os dados de inflação eles vêm aumentando, um mês mais alto do que o outro, significa possivelmente que nós estamos retomando o crescimento econômico, então isso é bom. Agora, o contrário também é verdade. Vamos supor que a economia do país está extremamente aquecida. E todo mês a inflação vem mais alta, vem mais alta, vem mais alta. Nesse cenário, a inflação vindo alta não é boa. Então, depende do contexto de Brasil que a gente está vivendo, ok? Bom, espero que tenham gostado da explicação desse indicador. Se gostaram, deixem um like, manda para um amigo, curte, compartilhe, salva e etc. E até o indicador da próxima semana. Beijo!